de quase 300% do salário do próprio governador. Além do dele, esse aumento também beneficiaria o vice-governador, secretários e secretários adjuntos do estado. A justificativa do governador de Minas é que o salário estava congelado desde 2007 e que precisa ser reajustado para recompor as perdas decorrentes da inflação acumulada nesse período. Caso o projeto siga e seja aprovado, o salário de Zema passaria de R$10 mil para quase R$42 mil até o final de 2025. E aí, Dani? Não, acho que a questão é o seguinte, né? A preocupação do Zema... Você gosta do Zema? Você vai passar pano pro Zema ou não? Não, a questão é o seguinte, tem que entender o contexto de Minas Gerais. Ele é um cara que doa todo o salário dele, né? Então não tem nenhum sinal de benefício próprio nisso, até porque ele vem de uma família que tem um grupo de mais de 100 anos, ele é um cara muito rico, né? Então esse é o fato. Agora, ele tem dificuldade de trazer secretários para trabalhar com ele, porque o salário de um secretário de Estado em Minas Gerais é R$7 mil. Então como é que faz para você contratar alguém bom, que tem muita experiência, por R$7 mil para tocar pastas super importantes? Você sabe que... O problema é a comunicação disso. Um vereador em Belo Horizonte ganha mais do que um secretário de Estado de Minas Gerais. Isso é muito louco. E o subprefeito? Qual é o salário? Isso é muito louco. Qual é o salário de um subprefeito, por exemplo, de Pinheiros? Meu amor, era um salário baixíssimo, agora deve estar altíssimo. Mas o meu ponto é o seguinte, como é que um vereador ganha mais do que um secretário de Estado? Secretário de Estado. E o problema é o seguinte... Quando essas coisas acontecem, as distorções são tão grandes, o que os agentes acabam fazendo é tentando encontrar outras formas de aumentar o salário e tornar aquilo atrativo. Então pega um secretário, coloca no conselho de 2 estatais, faz A, B, C, e algum jeito ali faz ele ganhar um pouco melhor. Então vamos fazer as coisas direitinho, entendeu? Agora o problema que eu acho que é a forma como isso tem sido comunicado, que tem sido muito ruim. Ele deveria, desde o início, explicar essa situação e falar que é muito difícil explicar isso, Dani. Infelizmente é muito difícil. Também, Paulo, uma mudança importante, acho que no Partido Novo, que é o partido do governador Romeu Zema, que sempre teve como uma bandeira importante a questão da economia do dinheiro público como uma bandeira acima de qualquer outra, né? A questão do fundo partidário, a questão das economias em mandatos, e acho que há uma virada de chave acontecendo no Partido Novo que precisa ser melhor comunicada, porque senão fica estranho. Você diz conta do uso do fundo partidário? Do fundo partidário, como agora o aumento de salários. Mudança de visão ali. Então tem uma mudança, claramente, uma mudança de visão do partido. Que eu acho que está mais pragmático, porque, de fato, não é possível atrair bons secretários pagando tão pouco. É uma evolução, né, mano, do pragmatismo político e do profissionalismo político ali, né? Eu também acho. Fala, Antônia. Paulinho, já que você não deixou o Mano responder, então eu vou fazer uma provocação aqui para o Mano. Mano, Paulo Guedes ou Haddad? Pode ser Pedro Malan. A gente não pode ficar rebaixando. Mas entre os dois. O Paulo Guedes, mas deixa eu dar um exemplo claro do meu ponto. Houve um avanço muito importante no governo Bolsonaro, que foi a Lei da Liberdade Econômica, que é, sem dúvida nenhuma, algo fundamental. Mas qual foi o problema? A implementação praticamente não existiu. Por quê? Porque a Lei de Liberdade Econômica criou uma facilidade para abrir negócios de baixo impacto, mas que necessitava também de uma regulamentação por estados e municípios. Ou seja, era preciso, além da aprovação da lei a nível federal, uma mobilização do governo federal na articulação com estados e municípios para a implementação da lei nos outros níveis federativos. O governo se omitiu de fazer isso. Quem está fazendo, de uma forma que eu gostaria de aplaudir, é o Instituto Liberal de São Paulo, que está conseguindo disseminar a Lei de Liberdade Econômica e facilitar a implementação por parte de municípios e estados. Você está muito liberalzinho, hein, mano? Está muito neoliberal. Fala, Dani. Não, a questão é boa. Até esse projeto de lei, a Lei da Liberdade Econômica, do ponto de vista é uma lei importante, mas ela é super valorizada. Diante de um país, a realidade que a gente tem, de um país que precisa de reformas urgentes, a gente precisa de reforma administrativa. A gente precisa olhar, como é que o Estado... Não vai ter. Não adianta nem insistir nisso. Porque se o debate de reforma tributária é um debate que já dura 35 anos, o debate de reforma administrativa é um debate de 70.
Então, mas, por assim, para mais. Para a gente mais. teria condições políticas de aprovar a reforma tributária no governo passado e não aprovou por conta do Guedes. Então, é um problema. O Guedes ficou falando de nova CPMF digital, com o secretário Marcos Sintra, e a gente perdeu a oportunidade de ter avançado na reforma tributária. Ô, Antônia, deixa eu só saber sua opinião sobre essa questão do Zema. Olha, quando a gente escuta que um vereador, que na maioria deles, né, não tem instrução alguma, né, vereador cuida ali do bairro, ganha mais que um secretário de Estado, isso tem que ser revisto urgentemente. E essa coisa do Zema já ser rico, né, e ter aquela simplicidade toda, do alto salário, essa coisa toda, isso é incrível, isso é raro. A gente tem que abraçar esses políticos porque eles são, assim, raridade, espécie e extinção no nosso país. Muito bem, gente, são 11 horas e 21 minutos, meu querido Felipe Campos, o homem chegou. O homem chegou para trazer a alegria de todos os homens que estão